aqui na Igreja Cajuru, todo mês que tem 5 domingos, a gente faz o 5º domingo Café com Cuca. É esse momento de um debate teológico, onde nós escolhemos um assunto que a gente julga necessário, a gente está se aprofundando. E então hoje tem o pastor Jaziel, ele é o diretor e professor da Faculdade Teológica Batista do Paraná, e ele então está falando aqui sobre demonologia e culto cristão. Da seguinte forma: catolicismo, a ênfase do catolicismo, em síntese, é eclesiológica, ou seja, é a doutrina da igreja. Não há salvação fora da igreja católica. Esse é o lema antigo que perdura ainda do catolicismo. É eclesiológica porque as doutrinas ou as encíclicas papais que são fornecidas pela igreja têm um poder muito grande. Então, o centro ao redor do qual gravitam todas as outras doutrinas é a doutrina da igreja. Então, há muitas diferenças entre grupos católicos, mas todos são obedientes ao Papa, que é o chefe da igreja. Então, é eclesiológico, ou seja, a eclesiologia, a igreja é o ponto central. No protestantismo, a ênfase principal é a palavra de Deus, a Bíblia. E também, além da Bíblia, é cristológico, porque Cristo é o centro de todas as coisas. O protestantismo, então, está embasado em duas doutrinas especiais: a bibliologia e a cristologia. Normalmente, o protestantismo tem 5 pilares sobre os quais ele está estabelecido: só pela fé, só a graça, só a palavra, só Cristo e a Deus toda a glória. Esses são os pilares do protestantismo. No meio evangélico, e aí alguns dizem, os batistas são evangélicos, outros dizem os batistas são protestantes. Nós não vamos entrar nessa questão, porque não é o assunto hoje. Mas no meio evangélico, a doutrina principal é a soteriologia. O que é soteriologia? É a doutrina da salvação. Então, o que importa é o salvacionismo. Normalmente, os cultos vespertinos são cultos evangelísticos, prática de missões. Então, a soteriologia é a doutrina principal do meio evangélico. Então, a ênfase não é glória de Deus, a ênfase não é tanto a Bíblia, mas a ênfase é salvar o pecador, em outras palavras. No mundo pentecostal, a ênfase é o Espírito Santo. Todas as outras doutrinas gravitam ou giram em torno da doutrina chamada pneumatologia, ou doutrina do Espírito Santo. Então é dom de línguas, é cura daqui, cura dali. Então o Espírito Santo é a doutrina, diríamos, principal sobre qual o pentecostalismo está fundamentado. Agora, existem igrejas chamadas neopentecostais, que algumas delas eu não chamo de neopentecostais, eu chamo de isopentecostais, porque neopentecostal é um novo pentecostalismo. Então, neo é novo, então neopentecostal. São igrejas que nasceram na década de 70 e 80, e algumas a posteriori. Mas algumas destas não as chamam de neopentecostais, mas de isopentecostais. Iso não é aquele do ISO 9001, não é aquele ISO. ISO é um termo grego que significa parece, mas não é. Lembra daquela propaganda do Denorex? Parece, mas não é. Então, isopentecostal parece pentecostal, mas não é pentecostal. Por quê? Porque uma igreja
pentecostal, a doutrina principal sobre a qual o pentecostalismo está fundamentado é pneumatologia, é Espírito Santo. E nas isopentecostais, a doutrina sobre a qual giram todas as outras doutrinas é a doutrina do demônio, é demonologia. Então, é a demonopraxis, porque tem muita prática demonológica nos seus cultos, né? A demonopraxis e a demonologia. Então, essa é a doutrina principal sobre a qual está fundamentada toda a teologia, todo o culto, toda a pregação dessas igrejas isopentecostais. Se você assistir a um programa desses, ou se você for fazer uma visita a uma igreja dessas, aí você conta, você leva a caneta, faz um risco no meio da folha bem grande, e do lado esquerdo você coloca quantas vezes o nome de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo é falado. E do outro lado você vai fazendo, né, aqueles contando, né, quantas vezes o nome de demônio, Exu Caveira, Pomba Gira, Capeta, Tinhoso e assim por diante, Satanás, né? Então, quando você chega ao final do culto, você percebe, só nesse detalhamento, que o número da direita sempre vai ser maior que o número da esquerda. Sempre. Raras exceções. Mas normalmente, o nome mais falado, ou os nomes mais falados, são os nomes da demonologia, e não da cristologia, não da teologia, não da pneumatologia. Sempre o demônio ganha. Sempre ganha. Eu fiz uma pesquisa, né, e das 11 vezes que eu visitei uma determinada igreja, em 10 delas o demônio ganhou disparado. Em uma só que houve no lado esquerdo maior, só que foi um empate técnico, né? Porque foi 49 a 47, então foi um empate técnico, né? 49 a 47, as outras eram meio assim, 80 a 30, 90, 40 e assim sucessivamente. Então dá para se perceber só na prédica, na fala, que o demônio é muito mais falado, né, do que o próprio Jesus Cristo. Aí você tem determinados programas que a pessoa liga para lá e diz: olha, eu estou com um problema na família. Foi um encosto. Isso é um encosto que fizeram, é o demônio, é o capeta, não sei o quê. Aí liga outra pessoa e diz assim: o meu marido, não sei o quê, está meio estranho. É um encosto que jogaram. Então aí já vem com um linguajar que não pertence ao meio protestante, ao meio cristão, ao meio evangélico. Então, o linguajar, as ações realizadas, elas são mais da Umbanda do que do meio evangélico. Então, quem veio da Umbanda sabe perfeitamente e entende que muitas coisas realizadas ali nada tem de evangélico. É uma roupagem evangélica, mas é uma teologia fundamentada em um contexto sincretista religioso brasileiro. Aliás, o fundador dessa chamada ala neopentecostal, ele era da Umbanda. Então ele trouxe Sal Grosso, ele trouxe esse linguajar, Pomba Gira, Exu Caveira e outros Exus que tem por aí, ele trouxe da Umbanda. E exatamente como algumas igrejas agem, é o que se age na Umbanda. Então, quando alguém quer fazer um trabalho, assim, matar alguém, ou fazer um trabalho ruim, normalmente ele vai na quimbanda. Então, lá na quimbanda o bicho pega, né? Então, se alguém quer matar alguém, ele vai na quimbanda, o cara faz uns trabalhos lá, né? Então, a quimbanda põe, e a Umbanda tira. Então, a Umbanda tira. Então, a Umbanda é um contra-feitiço. Normalmente é assim, claro que há exceções, mas normalmente é assim. Então, é muito comum você ir a uma determinada cidade, aí você passa na frente de uma Umbanda, um terreiro de Umbanda.
está escrito assim: tira olho gordo, mal olhado, e outras coisas. É um contra-feitiço. Aí logo depois, 2, 3 quadras, tem uma igreja dessa, a mesma coisa: tira olho gordo, mal olhado, feitiços, encantamentos, tira tudo. Igual a propaganda da Umbanda. Então o nome é igreja, mas a teologia, o fundamento não é de igreja, é de Umbanda. Então é uma Umbanda evangélica, ou um evangelho umbandista. Aí depende de como se enxerga. Bem, depois desse preâmbulo, dessa introdução rápida, eu quero dizer que não dá para estudar a doutrina ou a demonologia, que trata da doutrina do demônio ou de Satanás e seus sequazes, sem a gente primeiro fazer uma análise da doutrina do mal. É preciso que a gente entenda a doutrina do mal primeiro, que é chamada de teodiceia, para depois a gente entender realmente a questão demonológica. Então, teodiceia é uma parte da teologia que estuda o problema do mal. Como que o mal existe se Deus é bom? Se Deus é o Criador de todas as coisas, como pode existir o mal? E aí nós vamos encontrar duas correntes. A primeira corrente é que a crença na existência do diabo é suspeita e perdeu toda a credibilidade. Então essa é uma área: despachar o diabo. Se o povo nem em Deus acredita, muito menos no diabo. Não é isso? Se muitos se dizem ateus por não crer na existência de Deus, esses já não creem na existência do diabo. E muitos outros que dizem crer na existência de Deus não creem na existência do diabo. Então, o que aconteceu? É uma superstição para eles acreditar na existência do diabo. Mas, por outro lado, numa outra ponta, uma aceitação supersticiosa sobre o diabo já não é possível mais hoje. Porque esse diabo da Idade Média, da Idade Moderna, ele foi sendo construído. Então, normalmente, quando se pensa em diabo, se pensa numa capa preta, numa figura de bode, de chifres, pata de bode, metade homem, metade bode. Esta figura é uma figura que foi construída na Idade Média. Por quê? Porque o cristianismo sempre demonizou, ou sempre colocou a figura de um outro Deus como sendo a figura do demônio. E na Idade Média tinha uma adoração ao Deus Baphomet, que muitos cristãos estavam aderindo e seguindo. E esse Deus tinha a figura de uma pessoa de capa preta com bode, pata de bode, chifre de bode e assim por diante. Então aquela figura do Deus Baphomet, que era uma religião pagã, aquela figura se transformou para o cristianismo na figura do diabo, porque eles disseram: esse Deus é o diabo. Quem adora aquele Deus está seguindo o diabo. Então essa construção e essa crendice popular que existe no meio do povo brasileiro, rezar uma missa para Deus, oferecer alguma coisa para Deus, outra para o diabo. Acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Então isso aí é da cultura popular brasileira. Porque quando descobriram o Brasil, quando descobriram o Brasil e a América Latina toda, os portugueses e espanhóis, na cabeça deles, é que o diabo saiu da Europa. Então o diabo deixou a Europa, porque o diabo não é onipresente, Deus é onipresente, o diabo só pode estar em um lugar só. Então o diabo saiu da Europa e veio para a América Latina, especialmente para o Brasil. Então aqui era a morada do diabo. Tanto que
seguinte, que o diabo já ganhou a primeira de Deus até no nome da nação. Porque quando descobriram a nação era o que? Se alguém entende de história? Terra de Santa Cruz. Santa Cruz é o nome cristão. Mas aí tinha um pau-brasil, né, que queimava e era vermelho e representava as chamas. Então ele disse que o nome Brasil levou a melhor sobre Santa Cruz, porque aquelas chamas do pau-brasil lembravam as chamas infernais, vermelhas do inferno. Então o diabo já ganhou de 1-0 logo no começo. No primeiro minuto ele já fez 1-0. Então existe um demônio popular aqui no Brasil. Existe um conceito de demônio, de diabo diferenciado no Brasil, que não existe na Argentina, que não existe no Chile, que não existe na Europa. Aqui ele é o tinhoso, é o capeta, entende? Ele está junto com, na vida do cristão ele está junto. Então o cristão está com Deus, está com o diabo ao mesmo tempo. E ele tem que viver uma luta terrível. Se ele for para o lado de Deus, o tinhoso dá umas cacetadas, apronta algumas para ele. Se ele vai para o lado do tinhoso, aí Deus vem e apronta para cima dele. Então ele está perdido. Esse é o catolicismo popular que existe no Brasil, e esses são os resquícios. E daí, havendo aquela mistura com as religiões afro-brasileiras, aí foram identificados os deuses lá dos africanos com os santos da Igreja Católica e tudo mais. Essa história vocês sabem. Então, o que está acontecendo é que o Brasil, ele fez e faz ressurgir muitas superstições medievais. Muitas superstições medievais, que não nos interessam nesse momento. Mas a pergunta que a gente faz nesse momento é a seguinte: ou que se faz, ou que muita gente faz, que Deus é esse que cria um mundo em que o mal assume existência entre os homens, com forma de malícia, fragilidade, perversidade, uma crueldade diabólica, um furor destrutivo. É a pergunta que muita gente faz, inclusive é um dos argumentos dos ateus teóricos. Tem ateu teórico e ateu prático, né? Então o ateu teórico e filosófico, ele pergunta: mas como que pode existir Deus? Como é que Deus pode ser o criador do universo, do mundo, se o mal assume existência entre os homens, né, nessa forma de malícia, um poder destrutivo, uma crueldade feroz que destrói a todos os homens? E tudo que acontece, todos os males que acontecem, todas as intempéries da vida, como pode Deus ser o criador do mundo se no mundo existe o mal? Bem, no cristianismo, a ideia é que o mal não possui realidade. O mal não é real. O mal é a negação da realidade. Só Deus é real. Então, Agostinho, que foi um teólogo lá do quarto século, ele, em vários embates, ele afirmava que o mal não existe. O mal é a negação do bem. Por exemplo, a escuridão, as trevas não existem. O que existe é a luz. Trevas, escuridão é a ausência de luz. Se você ligar um interruptor, as trevas se dissipam. Não é assim? Você chega em um determinado lugar. Onde está a luz disso aqui? Onde está o interruptor? Está uma escuridão, trevas. Você acende, as trevas se dissipam. Então, trevas não é uma realidade. É a negação da luz. É onde não há luz. Não é uma outra realidade. Mesma coisa o frio. O frio não existe. O frio é a ausência de calor. Tanto que se você ligar o aquecedor, né, o frio vai embora. Se você entrar no carro que tem aquecimento, o frio vai embora. Por quê? Porque o frio não é uma realidade. O frio é a ausência de calor. A realidade é o calor. O frio é a ausência de calor. Então Agostinho, usando esses
e outros exemplos, ele vai asseverar que o mal não existe. O mal é a negação do bem. Por quê? Porque toda a realidade, tudo que é real, é livremente querida por Deus. Toda a realidade é querida por Deus, criada por Ele, chamada à existência por Ele, conservada por Ele na existência. E tudo é uma realidade fundamentalmente boa. Então, embora o mal assuma uma expressão mundana, violenta, ele não deixa de ser duplamente vão. Ele é vão. Qualquer coisa que se vangloria, mas se revela como algo vazio, oco, um nada. Daí a doutrina cristã do mal encontra desenvolvimento teológico preciso na doutrina da criação. O mal não existia antes da criação. O mal só passa a existir dentro da criação. Então, Deus é o Criador, mas o mal não procede de Deus. Antes, o mal opõe-se a Ele e às suas criaturas. O mal não foi criado por Deus. O texto diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Aí começa o versículo 2: e a terra tornou-se, ou era, sem forma e vazia, e o Espírito de Deus chocava sobre a face das águas. Esse sem forma e vazia é a palavra caos. Mas Deus não criou o caos, Deus criou o cosmos. Caos é o oposto a cosmos. Caos é quando não existe cosmos. Então, entre o verso 1 e o verso 2, que não é o nosso papo hoje, houve ali alguma interferência. Mas esse caos só veio depois da criação. Antes não tinha o caos. O profeta Isaías vai dizer que Deus não fez a terra sem forma e vazia. Deus não fez a terra sem forma e vazia. Significa, Deus não fez o caos, Deus fez o cosmos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, do versículo 3 em diante, não seria a história da criação primeira, mas seria a história da reorganização, da recriação que Deus vai fazendo de tudo aquilo que Satanás, ao descer, fez um caos, porque ele vai mexendo em toda a criação, e até na coroa da criação, que é o ser humano, que é o gênero humano. Bem, atualmente nós temos 3 modelos para explicar a origem e o surgimento do mal. 3 modelos. Um deles é o dualismo. Dualismo. O que é dualismo? Dualismo são 2 forças antagônicas. Então isso tem muito na filosofia platônica, por exemplo. Este nome dualismo diz que desde os primórdios, desde sempre e eternamente, o mal é um princípio que tem a mesma origem de Deus. Então nós teríamos 2 princípios: o bem, que é Deus, e o mal, seria, no nosso caso, daqui a pouco, vamos falar do diabo. Então são 2 princípios. Então, o mal seria o antideus, que rompe a unidade da realidade. Então, o rompimento da unidade da realidade, que só Deus é real, e quando não existia nada, só existia a realidade de Deus, mas há um rompimento desta unidade, então há o bem e há o mal. Essa é uma teoria de alguns filósofos e também de alguns cristãos. O segundo modelo, a segunda possibilidade, é que a única razão originária do mundo é também a origem responsável pelo mal. Quer dizer, Deus quer o mal, foi Deus que fez o mal para servir os seus propósitos. Então ele fez o mal para usar o mal para atingir os seus propósitos, os seus desígnios, a sua vontade. Então Deus que é o originador do mal.
E aí alguns até usam aquela palavra do profeta Isaías que diz: eu faço tudo e crio o mal. Mas aquela palavra lá, mal, em primeiro lugar, não é mal no sentido ontológico, no sentido moral. O mal ali é um mal físico, catástrofe, tempestade, gafanhoto, essas coisas aí. E em segundo lugar, esta passagem é uma passagem pré-babilônica. Quer dizer, antes da Babilônia, você não encontra demônio, diabo no Antigo Testamento. Você não encontra. Você encontra lá a serpente, mas o autor diz que é a serpente, não diz que é diabo e Satanás. Quem vai dizer que é diabo e Satanás é o Apocalipse. A antiga serpente que é o diabo e Satanás. Então, quando nós lemos o texto, nós já entendemos que é Satanás. Mas o autor e as pessoas que viveram naquele período entendiam que era a serpente mesmo. Porque só depois do cativeiro babilônico é que começa a surgir no Novo Testamento a palavra diabo, a palavra demônio. Só para vocês terem uma ideia, não quero colocar minhoca na cabeça de ninguém, mas para isso há explicações, né? No livro de Samuel diz que Deus falou para Davi: vai, conta o povo. E foi Davi, contou o povo, e enumerou o povo. E aí Deus chamou Davi e disse assim: por que você contou o povo? Mas foi Deus que mandou. Aí Deus falou para ele: escolha 3 castigos. Escolha um dos 3 castigos. Isso está lá no livro de Samuel. Então lá foi Deus que mandou ele contar o povo. Mas o livro de Crônicas, que é o último livro do cânon hebraico, que conta as mesmas histórias, ele que já passou, né, a teologia foi se desenvolvendo, a revelação de Deus no Antigo Testamento é gradual e progressiva. Então tem muita coisa que eles não compreendiam. Aí o pessoal diz: por que Abraão teve várias mulheres? Por que não sei o que Salomão tinha não sei quantas mulheres? E por que isso acontecia? É porque não havia uma revelação total, completa e absoluta, que foi somente na pessoa de Jesus Cristo. Nós não temos excusa nenhuma, porque nós vivemos depois de Jesus Cristo. Jesus é o máximo revelador de Deus, tanto que ele diz: ouvis que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. O que vale é esse, porém vos digo. Mas o livro de Crônicas não diz que foi Deus que mandou Davi contar o povo. No livro de Crônicas ele diz: e Satanás encheu o coração de Davi de orgulho e diz: vai contra o meu povo. Então aquilo que lá no passado, porque a gente quando lê o Antigo Testamento pensa que tudo foi escrito na mesma época, né? Parece que tudo é pertinho, né? Porque no livro de Samuel já vem Crônicas, mas na literatura hebraica, Crônicas é o último livro lá na frente, Samuel lá para trás. Então em Samuel, como ele não tinha essa concepção, o autor não tinha essa concepção de uma outra figura, de um demônio, de Satanás, ele disse: só pode ser Deus que mandou contar o povo. Mas o cronista, né, de Crônicas, que já vivia no período em que essa teologia já havia sido revelada. Veja, a Trindade é uma doutrina não revelada no Antigo Testamento, ela é revelada no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós temos algumas nuances, alguns vislumbres da Trindade. A revelação de Deus é gradual e progressiva. Então, no tempo do cronista, essa revelação já existia. Então ele diz: é Satanás, porque de Deus não pode vir o mal. Deus não pode tentar ninguém. Então foi Satanás. Mas essa concepção é do cronista. Tá? Então, no Antigo Testamento, até o período babilônico, se cria que até o mal foi Deus que criou para usar os seus propósitos. Por isso que alguns leem lá o Antigo Testamento e fica só lá no texto e aí cometem barbaridades. Não só nesse tema, mas também em outros temas, em outras questões. Agora, eu disse 3 modelos, né? Então nenhum desses 2 modelos é correto. O correto vai ser o terceiro modelo, que a origem do mal está na livre decisão do espírito finito. A origem do mal está na livre decisão do espírito finito. Ou seja, o mal ético-moral se funda na decisão do querer contra o que é moralmente
família de seres espirituais. O mal reside no fato de Deus ter criado seres finitos, que tinham possibilidade de escolha. Agora, esta escolha não era assim. Não é que Deus chegou para, não que os anjos tivessem esta possibilidade e nem Adão, que Deus deu para eles escolherem o bem e o mal. Eles não tinham que escolher entre uma coisa e outra. Eles só tinham o bem. Compreendem? Eles só tinham o bem, porque só tinha Deus. Então, o mal, ele reside no fato de se rejeitar o bem. Quando você rejeita o bem, quando você vai contra Deus, aí surge o mal. Então, o mal, quem criou o mal foi o ser celeste chamado Satanás, ou diabo. É bom não chamar de Lúcifer. É bom não chamar de Lúcifer, porque nos 4 primeiros séculos, Lúcifer era o nome de Jesus Cristo. Era um dos nomes dados a Jesus Cristo. Porque Lúcifer quer dizer aquele que origina a luz. Jesus é o princípio da luz, é a estrela da manhã, é aquele que é da luz. O outro lá é das trevas. Então foi Orígenes, que ao analisar alguns textos de Isaías e Ezequiel, ele erroneamente colocou algumas profecias como sendo referência a Satanás, e aí passou a chamar de Lúcifer. Então, desde então, o cristianismo passou a chamar o diabo também de Lúcifer. Mas originariamente, nos primeiros séculos, Lúcifer era um dos nomes dados a Jesus Cristo. Estou falando muita coisa pesada? A gente não pode enganar ninguém. A gente tem que dizer a verdade, sempre a verdade, nada mais que a verdade. Tá? Então o mal é a perversão de si mesmo. Quando Satanás rejeita a Deus, ele se torna no oposto a Deus. Ele rejeitou. Quando o homem vai escolher o mal, ele não escolhe o mal por ele mesmo. Ele escolhe, mas ainda meio duvidando, porque a mulher não ficou lá questionando e não querendo, não é isso? O Adão também ficou, mulher, o que você fez e tal. Quer dizer, quando o homem escolhe o mal, ele não escolhe de todo. Ele escolhe, mas ele é abduzido, ele é seduzido, ele é induzido com uma tentação externa. Por isso que não há salvação para o diabo e os seus demônios. Por que não há salvação? Porque eles fizeram uma escolha 100% deles próprios. Eles decidiram. Então a Bíblia diz que ele não salva anjos, ele não salva anjos perdidos, anjos caídos do livro de Hebreus. Ele salva homens, seres humanos. Por quê? Porque o ser humano teve uma tentação externa, ad extra. Os demônios tiveram uma tentação interna, saiu de dentro deles a vontade de virar-se contra Deus. Agora, o ser humano, houve uma tentação externa. Houve alguém que empurrou, que seduziu, que levou. Então, por isso que houve uma tentação externa, que alguém levou, assim também há uma operação externa. O Espírito Santo tem o direito de chegar externamente e procurar convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E vem externamente para atuar na vida da pessoa. E as pessoas perguntam, por que para o homem tem salvação e para o demônio não tem salvação? Não tem salvação para ele porque ele 100%
se desfigurou. Ele é 100% malévolo. O homem não é 100%. Ainda existe alguma coisa de boa no homem. Então quem perdeu a imagem e semelhança de Deus foi Satanás e os demônios. O homem não perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem tem uma imagem e semelhança de Deus desfigurada, invertida. Mas ele não perdeu, porque se tivesse perdido não teria como. Mas a Bíblia diz que nós somos por Cristo levados de glória em glória até atingirmos a maturidade perfeita. Não é isso? Então, da mesma forma, porque é uma lógica, é coerente, Deus é coerente. Satanás vivia na presença de Deus, os anjos viviam na presença de Deus. Se eles decidiram por si mesmos caírem, não tem mais recuperação. Não tem como. Agora o homem, ele jamais viu a Deus. Ele ouvia a voz de Deus no jardim. Ninguém jamais viu a Deus, diz João, não é isso? João 18. Se ninguém jamais viu a Deus, ninguém viu a Deus. Mas Moisés não viu a Deus? Não viu. Porque Deus falou, não há homem que veja a minha glória e que consiga viver. Você vai viver como que pelas costas, né? Quer dizer, você vai viver de soslaio. Assim, quando você pensar em me ver, eu já passei. Você vai ver a minha sombra. Você vai me ver, assim, uma parte ínfima do que eu sou. Mas Isaías não diz lá que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono? Então, como é que João vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, se Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono? O próprio Jesus responde em João 12,41 que Isaías viu a glória do Filho do Homem. Então quem estava lá no trono era Jesus Cristo. Ele viu a glória de Jesus, do Jesus pré-encarnado. Isso está bem claro no livro de João. Ele viu a glória do Messias, ele viu a glória do Filho de Deus. Então, quem é o Senhor que ele viu? Jesus Cristo, não Deus. E tem muitas passagens lá. Um homem que lutou contra Deus, mas não disse que era o anjo do Senhor que apareceu. Daí o anjo do Senhor teve que dar umas cacetadas nele, ferir a perna dele, porque Jacó era bem forte, né? Era forte, que nem o Valdemir, assim, né? Para briga, o cara é bom. Era bom o Jacó, era valente. Mas aquilo lá era Jesus Cristo, não era Deus, ou Deus Pai. Não era o Deus Pai, era Jesus Cristo, porque é o anjo do Senhor. Quando diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem, não é anjo da guarda, viu? Tira esse catolicismo da cabeça, não é anjo da guarda. O anjo do Senhor ali é Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo que está ao nosso redor, para nos proteger, para nos guardar, para nos amparar. O anjo do Senhor no Antigo Testamento, normalmente é Jesus Cristo. Muito bem, depois desse parênteses que Paulo faz em Efésios, então, quando a criatura quer ser como Deus, Satanás e os anjos quiseram ser como Deus. E o ser humano também quis ser como Deus. Então aí, quem quer ser como Deus passa a existir em sua qualidade de total perversão. É uma perversão completa. Vive a completude da perversão, da perversidade. Por quê? Porque quer ser como Deus, se volta contra Ele, quer existir sem Ele e como Ele. Por isso que o mal é tudo ao contrário do que Deus é. O mal, Deus é criador, o mal é destruidor. Deus não tem mudança nem sombra de variação, o mal é contraditório. Deus é planíssimo, é o supremo bem, o mal é perverso. O mal é absurdo, o mal é esquizofrênico, o mal é alienado, caótico, desorganizado. E o diabo é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, ele é o criador da mentira. Deus não é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o descaminho, a mentira e a morte. Ele é o contrário.
Tudo que Deus é, ele é o contrário. Se Deus é um ser pessoal, o diabo não pode ser uma pessoa. Ele existe, mas ele não pode ser pessoa no termo moderno que nós entendemos por pessoa, porque ele é totalmente ao contrário. É um negócio sui generis. Ele não é Deus e nem é ser humano. É um bicho aí que não dá para imaginar. Ele é a deformação e a confusão em pessoa. Se em Deus não há confusão, o diabo só tem confusão. É a deformação. Ele é a potência inquietante do caos do cosmo criado por Deus. Não é uma pessoa, uma figura pessoal com carne e ossos, com rabo e chifres. Ele é a negação de uma figura que se dissolve em qualquer coisa anônima, sem rosto, um ser que se perverte no não ser. Se Deus é o ser, o diabo é o não ser. Se Deus é o bem, ele é o mal. Se Deus é uno, indivisível, o diabo é dividido em seu próprio ser. Multifacetado, multidividido. Por isso que não dá para fazer dele uma representação concreta. Porque ele pode aparecer como qualquer coisa, até como um anjo de luz, não é isso que diz lá? Ele pode até parecer. Então ele é uno na sua existência, mas múltiplo no aparecimento. Ele pode aparecer de várias formas. E às vezes até de formas bonitas e boas. Ele pode aparecer. Então ele é o mal, o maligno. Ele perverte o seu próprio ser originário, o seu contrário, e perde a sua liberdade. Porque o ser é livre. Deus não é totalmente livre. O diabo não é nada livre. Se Deus só pode fazer o bem, o diabo não tem liberdade para fazer o bem. Ele só pode fazer o que é mal. Só pode fazer o que é mal. E quando ele faz um bem aparente, é porque tem um mal escondido para ser realizado. Olha, vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, Deus, entende? Mas ele tinha outra coisa, entende? Por trás daquilo, que era fazer com que o homem também se virasse contra Deus e ficasse no seu mundo. Então o demônio é aquele que se opõe de modo máximo ao bem. O homem é pecador, é caído, ele é pervertido, mas não totalmente, porque só o diabo pode ser totalmente pervertido. O homem tem alguma coisa de bom nele ainda. Até Adolf Hitler tinha alguma coisa boa. Pegando um personagem aí malévolo, né? Ele gostava de arte, de pinturas. Ele fazia o bem para algumas pessoas. Não era para todo mundo. Se fosse o diabo, ele ia fazer o mal até para os seus súditos. Mas ele fazia o bem, tentava fazer o bem para o povo da Alemanha. Do seu povo, a raça ariana. Então ele tinha alguma coisa de bom, nem que fosse 5% só, mas era bom, o resto era mal. Agora o diabo é 100% mal, é como um buraco negro, entende? Um buraco negro é um negócio esquisito, né? Que você não conhece, que a gente não sabe o que é o buraco negro, onde as coisas desaparecem. É como se fosse um buraco negro. Ele é totalmente mal, só faz o mal. Não há como fazer o bem. Então, a partir desses prolegômenos, a gente vai entrar agora na questão da demonologia, porque a demonologia, ela estuda a questão do mal, da sua origem, que não é o nosso foco aqui, mas o nosso foco aqui
aqui é ver como isso está sendo tratado hoje. Então, quando nós falamos em determinados grupos, que eu mencionei no começo, a ênfase de determinados grupos é esta demonologia. Muitas vezes sem entender, sem compreender o que significa demonologia, ou o que significa o mal e o demoníaco. Em alguns cultos, em algumas liturgias, são usados os termos salvação, os termos Deus, Jesus Cristo, mas totalmente diferente daquilo que a Bíblia apresenta. Na maioria das vezes, quando nós ouvimos alguém falar uma palavra, nós entendemos aquela palavra como nós a concebemos em nossa memória, em nossa cabeça. Por exemplo, quando fala-se nos termos salvação, a gente entende salvação como o quê? Arrependimento, confissão de pecados, quando a pessoa muda a sua concepção, muda a sua mente, muda a sua atitude, para com Deus, para consigo mesmo, para com o próximo, para com o mundo. Isto é salvação, isto é arrependimento, regeneração. Deus opera, faz uma pessoa diferente. Porque antes de ser regenerado, a pessoa corre para o mal, não é isso? Ela tende a fazer o mal. Mas quando ela é regenerada, muda o interior dela no sentido de que ela tem o desejo de fazer o bem. Aí você ouve determinados pregadores falando em salvação, aí você entende isso, que é o que nós aprendemos na escola dominical ou em nossos cultos. Mas se formos analisar profundamente, salvação não é isso para eles. Pelo fato de tudo girar em torno do demônio, que é o eixo central da sua teologia, o termo salvação significa única e exclusivamente libertação do demônio. Veja como muda o foco. Tudo tem a ver com o demônio. Então a conversão não é uma nova forma de conhecer e de se relacionar com Deus. É uma redefinição do diabo e de sua relação com o mundo. Em alguns programas de televisão, quando alguém dá o testemunho, ela não vai dizer assim: eu vivia uma vida sem Deus, eu não tinha uma compreensão a respeito de Deus, eu estava no pecado, mas eu me arrependi, e Deus me transformou, e hoje eu adoro a Deus, a minha vida, agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não, ela diz: antes eu era presa pelo diabo, antes eu era presa pelos demônios, e agora eu sou liberto dos demônios. Então a ênfase soteriológica não é em relação a Deus, um novo relacionamento com Deus, mas um novo relacionamento com o diabo, que antes estava preso a ele, e agora não está preso a ele, mas se der bobeira, fica preso de novo. Se não der o dízimo, fica... Lógico, não, o dízimo é em primeiro lugar. Se esquecer de dar o dízimo, o capeta vem e pega de novo. Então a pessoa passa na vida religiosa não a ser temente a Deus, a Jesus Cristo, ele não busca obedecer a Deus, mas ele busca correr do demônio, se afugentar do demônio o máximo que pode, porque de vez em quando o demônio pode pegá-lo e pode dar-lhe uma cajadada, né? Pode dar-lhe derrubar. Então aí a pessoa tem que dar o dízimo para o demônio não pegar. Aí precisa buscar o batismo do Espírito Santo para o demônio não pegar.
aí precisa fazer não sei o que para o demônio não pegar. Agora, a Bíblia e a teologia neotestamentária afirma que quando o Espírito Santo de Deus vem, ele fica conosco quanto tempo? Para sempre. Lembra lá no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, aí fazia o que precisava fazer e saía. Não era assim? Em um novo Sansão vinha o Espírito Santo, ele ficava fortão, matava 1000 uma vez só. Aí o Espírito Santo ia embora. Em o Novo Testamento é totalmente diferente. O Espírito Santo vem e fica conosco para sempre. E se o Espírito Santo fica conosco para sempre, onde há o Espírito de Deus, não pode haver espírito maligno, presença do maligno. A Bíblia diz o seguinte: aquele que é de Cristo ou é de Deus, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 17 e 18, uma coisa assim. O maligno não toca. Aí o pessoal faz ênfase naquele versículo que diz assim: olha, toma cuidado, porque o diabo, ele fica ao derredor, ele rugindo como um leão ao derredor, procurando quem possa tragar. O que é derredor? Bom, se ele está rugindo, o que é rugir? Fazer barulho, incomodar, botar medo. Porque se Deus dá paz, tranquilidade, o diabo quer trazer o medo. Mas ele vive ao derredor. O que é ao derredor? Ele fica longe assim, ao derredor. Não que ele está aqui no mundo, viu? É só isso. Mas ele fica assim. Ao derredor, procurando quem possa tragar. Mas se aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca, ele vai só tocar se você for do lado dele. Se você está no lugar, por isso que a Bíblia diz: não deis lugar, não dê brecha ao diabo, não dê lugar ao diabo. A decisão está com você, não é com ele. E nesse meio demonológico, a decisão está nas mãos do diabo. Mas a decisão não está com ele, porque ele vive ao derredor. Mas o anjo do Senhor acampa-se. Acampa-se onde? Ao derredor? Ao redor. O que é ao redor? Pertinho. Ao redor é assim, bem do lado. Bem do lado. O outro está ao derredor. Mas o anjo do Senhor está ao redor. E disse Jesus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é muito diferente a teologia neotestamentária dessa teologia propagada. Então qualquer doença é causada pelo demônio. Qualquer crise familiar é demônio ou eixo caveira. Fizeram catiça, jogaram catiça, olho gordo, mal olhado. Alguém fez um trabalho. Vejam que isso é uma doutrina anti-religião afro. Porque só no Brasil que nós temos esse tipo de religiões afro. Na Argentina não tem. Então o que eles vão dizer lá? Lá tem igreja, mas não tem muita, porque não tem eixo caveira, não tem essas coisas de quimbanda, feitiçaria. Tem, mas é muito pouco. Então o que eles dizem lá? Lá é o demônio da depressão, da solidão. Eles usam outra metodologia. Na Europa também não pega, porque não tem religião afro. Não pega. Agora na África já pega, porque lá tem muita feitiçaria, tem muitas essas coisas. Aí então a Universal pega bastante lá. E o Chapeludo também está avançando para lá. Mas na Europa não pega, porque não existe esse tipo religioso. Então as igrejas que eu chamo de isopentecostais, elas não são igrejas pentecostais ou evangélicas, elas são igrejas de contrafeitiço. Por isso que eu digo que é mais umbanda do que evangélica.
Porque elas existem, porque elas bebem da gasolina, do gás que sai dessas religiões afro. Então, ao mesmo tempo em que elas atacam, tentam destruir essas religiões, é de lá que elas bebem, é de lá que elas pegam o material para poder fazer o contrafeitiço. Então isso é feitiçaria. Isso não é religião evangélica, nem cristã. Nem cristã. O culto é um bando ao contrário, um contrafeitiço. Ao invés do culto ser adoração a Deus, ao invés do culto ser comunhão entre irmãos, o culto é esperar a presença da manifestação dos demônios. Porque se não houver manifestação de demônios, não houve culto. Aliás, ele é invocado, chamado e, entre aspas, aparece em todos os cultos. Ele tem que aparecer. Ele tem que dar o show. O show gospel deles é a manifestação dos demônios. Agora, não quero entrar aqui se essa manifestação tem falcatrua no meio, tem. Eu não quero entrar nesse aspecto. Só estou falando da questão teológica. Da questão teológica. Quando a pessoa entra para a igreja, ela redefine toda a sua vida pregressa em relação ao demônio. Por isso que eu digo, a demonologia é o elemento central dessas igrejas, e ao redor dessa demonologia gravitam todos os outros elementos teológicos. As desgraças que afligiam eram frutos completamente do diabo. Isso é um elemento desresponsabilizante da pessoa. Então, se ela tinha um espírito malévolo, roubava, por exemplo, furtava, matava, não era ela que fazia, era o demônio que nela estava. Se ela traía, adulterava, pintava e bordava, não era ela que fazia, era o demônio que nela estava. Então tira a responsabilidade do ser humano. E aí fica fácil a pessoa dar o testemunho dela, porque no meio da congregação todo mundo entende que não era a pessoa que estava fazendo, era o diabo. Então é um elemento desresponsabilizante. Quer dizer, a pessoa pode ter feito mal, ser uma pessoa malvada, mas aí não era ela que fazia isso. Era algum demônio, Exu Caveira, Exu das Tantas, e assim por diante, vai, Pomba Gira. Então não é que ela era uma prostituta ou uma piriguete. Era a Pomba Gira. Agora, quantas Pomba Gira deve ter então nesse mundo? Deve estar cheio de Pomba Gira, né? Deve estar cheio de Pomba Gira. Quantas Pomba Gira tem? Mas só fala Pomba Gira. Quantas tem? Milhões e milhões, né? Então a conversão para ele seria uma redefinição do demônio ou da descoberta de um demônio ativo na sua vida, antes não percebida como demoníaca. Então tinha um demônio, é que nem aquela ideia católica do anjo da guarda. Então a pessoa tinha um demônio da guarda, ou um demônio da desguarda, né?
porque fazia a pessoa pecar, então aquele demônio andava junto com a pessoa. Isso aí é elemento mágico de feitiçaria. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Outra coisa, foi o diabo que me tentou. Aí o outro diz assim, não, o diabo me levou para tal coisa. Aí eu digo, mas espera aí, o diabo está em todo lugar ao mesmo tempo, em todo momento? Ele não é onipresente? O diabo não é onipresente. Os demônios não são onipresentes. Por isso que a Bíblia diz assim, porque a concupiscência que está no homem, sendo levada avante, dá luz ao pecado. A concupiscência que está dentro do homem. Quando o homem pecou, Satanás já colocou dentro do homem aquele pecado original, como Agostinho falou. Ele já é uma força motriz. Ele é uma força motivadora para levar o homem a pecar. A concupiscência está dentro do homem. É isso que o texto assevera. A concupiscência, sendo trabalhada pelo homem, gera o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então as maiores tentações do ser humano não são externas. Essa já foi feita no jardim do Éden. As maiores tentações são internas. Já existe dentro do ser humano. É claro que existem tentações externas. Mas as maiores são internas. São internas. Porque o homem já nasce pecador. Em pecado me concebeu minha mãe. O pecado está dentro da alma humana. E a tendência do homem é para o mal. Por isso que regeneração é mudar este desejo pelo mal, esta queda pelo mal, para o bem, para as coisas boas, para amar a Deus e ao próximo, não amar-se a si mesmo. Não amar a si mesmo. Porque o mal, o demoníaco, sempre está em relação a Deus, sempre é em relação a Deus. Quem não está com Deus está morto nos seus delitos e pecados, apodrecido. Por isso que Cristo nos vivificou, estando nós mortos nos delitos e pecados. Aquela palavra mortos é a palavra necros, que daí vem necrologia, né? Vem necros. Necro quer dizer já em estado de putrefação. E Cristo nos vivificou, estando nós já necrosados, apodrecidos nos delitos e pecados. Por isso que jamais, salvo alguma rara exceção que eu nunca vi, quando eles relatam que passaram a fazer parte da igreja, nunca falam, eu me arrependi dos meus pecados. Nunca. Nunca se diz, eu nasci de novo. Jesus me transformou. Jesus me fez uma nova criatura. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca vi. Nunca se fala no arrependimento. Mas se fala nos exorcismos. E aí tem o exorcismo. O exorcismo por possessão e os exorcismos de não possessão. Exorcismo de possessão é aquele lá que está num estado possesso. Não quero entrar aqui se é fantasia, se paga alguém, se problema psicológico, não vou entrar nesse detalhe. Eu estou dizendo do ponto de vista teológico. Então tem a possessão e a não possessão. Para possessão, então se faz o trabalho
de expulsar ou expurgar aquele demônio. E de não possessão é quando ele não se manifesta. Aí ele está alojado, mas ele não se manifesta. E para ele desalojar, então tem que comprar aquelas bugigangas que a igreja vende. Por exemplo, eles vão ali no mercado, não sei se é no Mercadorama, não vou dizer nome aqui, que é outro, Walmart, aí compram um litro de óleo, aí um litro, eles fazem 50 vidrinhos de 20 miligramas e vende aquilo a R$100. E diz que aquilo vai ser a unção do Espírito Santo para afugentar qualquer demônio que estiver presente na sua vida. Ou então eles compram meia lá aquelas meias vagabundas que tem lá no centro da cidade, nas feirinhas, a 99 centavos ou 1,99, e aí vende a 100 mangos para você usar aquela meia que todo lugar que você pisar vai virar santo, o lugar e o demônio não vai pisar ali. O que é isso? Isso são apetrechos de feitiçaria. Isso é do mundo mágico. Pode ser religioso, mas é mágico. Não é cristão. Isso é anticristão. E outros que vocês sabem, né? Sal grosso, por exemplo. Isso não é da Bíblia, sal grosso. Sal grosso é retirado lá das religiões afro-brasileiras. É da Umbanda. É da Umbanda isso, sal grosso? É da Umbanda. Sal grosso. Isso é da cultura popular brasileira. O time do São Paulo não ganhava de ninguém, e aí jogaram um monte de sal grosso no estádio. É assim. É o sal grosso, isso é da cultura popular brasileira. Aí lá tem a Rosinha. Rosinha não. Tem Rosinha também do amor, né? Para as mulheres que já estão passando dos 30 e não se casaram, então compram a rosa do amor. 100 mangos, R$100, aí compra a rosinha do amor, aí com aquilo lá vai afugentar o demônio que está atrapalhando ela se casar. Porque tudo é o demônio que está atrapalhando a vida dela. A vida emocional dela é o demônio que está conduzindo. Então precisa fazer alguma coisa. Então tem que comprar a bugiganga. Não se manifesta nenhum demônio. Então quando não se manifesta, é o quê? Quando não se manifesta, é que o demônio está alojado. Tinha época que eles vendiam um sabonetinho assim, porque passa, né? A época, tem que inventar outra coisa para ganhar mais dinheiro. Porque a Bíblia diz assim: farão de vós negócio. Então é negócio. Normalmente esse tipo de sistema de demonologia é negócio. E a Bíblia diz: farão de vós negócio. Aí vendia um sabonetinho assim, aquele de hotel, né? Aí eles davam o nome de sabonetinho Adassa. Então as moças que não estavam conseguindo arrumar namorado, era só tomar banho com aquele sabonetinho e passar várias vezes, especialmente nas partes mais recônditas do corpo, né? Que ia atrair, aquele cheiro ia atrair os homens, né? Ia atrair algum homem, então ia expulsar o demônio que estava ali impregnado, né? Então aquele demônio ia ser desalojado com aquele sabonete. Então isso o que é? Feitiçaria, isso é magia. Isso não é cristianismo. O cristianismo não faz esse tipo de coisa. O ato de descarrego, que é uma linguagem da Umbanda, lá das religiões afros. Então vamos fazer uma sessão do descarrego. O nome já é sessão de descarrego. Sessão é um nome que vem lá das religiões afros. Não é culto do descarrego, é sessão de descarrego. Embora alguns falem culto, mas o termo que se usa mesmo, que eles usam normalmente, é sessão do descarrego. E elimina todos os encostos. O que é a sessão do descarrego? Sessão de descarrego, se você não sabe, é um trabalho para combater um outro trabalho feito. É um contrafeitiço. Porque alguém carrega, não é isso? Carrega
com uma praga, uma maldição, uma peste, aí você tem que fazer a sessão do descarrego. Isso é um contrafeitiço. Isso é magia. Então, pastores, bispos, obreiros, pode ser apóstolo, com chapéu, sem chapéu, né? Todos estes, na verdade, são médiums espíritas e não pastores evangélicos. Eles atuam mais como médiums. Tem um que você colocar no YouTube, lá coloca assim, garrafada do poder. Coloca lá, garrafada do poder. Então esse pastor se veste de branco. Aí ele vai vender a garrafada do poder. Então ele todo de branco. Para quê? Para se mostrar, é pastor, mas vestido todo de branco, para parecer um médium. E tudo que ele fala, ele usa o nome de Jesus, ele usa Deus e a igreja, o nome é igreja, mas é um médium. Exatamente como um médium lá da Umbanda ou do kardecismo. Então ele ensina como é que é. Ele vai vender a garrafada do poder. E a garrafada do poder, você tem que levar água para a igreja, e aí dá o dízimo lá, não sei quanto, mas tem que ser dentro da sua casa. Não pode ser da rua, não pode ser água mineral, tem que ser da sua casa. Olha, vejam, né, como que é o negócio, é tenebroso, né? É da sua casa, senão não vale. Outro detalhe, antes da gente partir para as perguntas, outro detalhe é que normalmente, quando a pessoa recebe a bênção, é porque ela deu o dízimo e deu o dízimo na igreja poderosa. Ela foi no lugar certo. Porque a oração do pastor ou do missionário, né, valeu. Agora, quando ela não é liberta, quando não acontece nada, é porque ela não teve fé. Então, quando há o efeito positivo, a glória e a honra é para a igreja, ou para o apóstolo, ou para o bispo, ou para aquele que orou. Agora, quando a resposta não vem, é porque a pessoa não teve fé. Isso é injusto, não é? Então, vejam bem, quando não dá certo, a culpa é minha. Agora, quando dá certo, a culpa é da oração do fabuloso. Então, nesse sentido, o pastor, quando o culto é demonológico, ele compartilha com pais e mães de santo, com xamãs e curandeiros, de uma visão de mundo que lança suas raízes em antigos procedimentos mágicos. É o chamado xamanismo. Não vou entrar no que é xamanismo, entra lá na internet, no Google e coloca xamanismo, com X, tá? Xamanismo. E você vai entender o que é isso, e você vai poder ver que é uma antiga religião, que agora está de volta na sociedade brasileira, e está dentro desses grupos afro, mas também naquilo que eu chamo de igrejas isopentecostais. Também explicando essas coisas aí. Não vamos fazer tanta propaganda, senão o pessoal vai querer fazer, né? Aí, veja bem. Eu acho incrível que a pessoa começa a fazer a oração, nosso Deus, nosso Pai, não sei o quê, e ele para de falar com Deus e começa a falar com o demônio, na mesma oração. E ele diz, vamos orar. Quer dizer que ele ora para Deus e ora para o demônio também. E aí começa a pedir para o demônio se manifestar. E manifesta Satanás. Manifestar para ser expulso. Eu nunca vi Jesus ou os apóstolos pedindo para manifestarem os demônios para serem expulsos. Em o Novo Testamento, quando se apresentam diante de Jesus e dos apóstolos, a pessoa já vem endemoniada. Já vem. Elas não foram convocadas e nem chamadas por Jesus ou os apóstolos. Nunca.
espíritos para se manifestarem não são os protestantes evangélicos ou cristãos, são os das religiões afro-brasileiras. Então eles oram para Deus na mesma oração para o diabo, pedem para se manifestar, manifesta Satanás. A gente tem que pedir a manifestação de Deus, não de Satanás. Tem que pedir a manifestação do Espírito Santo, tem que pedir a manifestação de Jesus, não do demônio. Aí manifesta-se para haver então o exorcismo. Só que no culto seguinte, pede para se manifestar o mesmo dos demônios. Exu Caveira, Tranca-Rua, Pombagira, para se manifestar de novo. Aí, se você ora e pede para se manifestar, né, lá no centro espírita ou lá em determinados lugares, você ora e pede para se manifestar, vai manifestar mesmo. Então lá naquele culto se pede para haver a manifestação do Exu Caveira, do Tranca-Rua, da Pombagira, eles vão se manifestar. Então sabe o que acontece? Esses demônios nunca vão embora, porque eles passam a residir ali dentro. O que mudam são os cavalos. O que é cavalo? Você sabe o que é cavalo, né? Aquele que incorpora. Então aquele que incorpora muda, mas o diabo, o demônio sempre está ali. Então os demônios nunca vão deixar essas igrejas, porque eles são convocados a estarem ali. Se você convoca a presença de Deus em poder, Deus vai se manifestar em poder. Se você convoca Jesus para atuar, Jesus vai atuar. Se você convoca o Espírito Santo para estar presente e fazer a sua obra, Ele vai fazer a sua obra. Agora, se você convocar aqueles do outro lado, eles também vão se manifestar. Então essas igrejas, elas não são igrejas pentecostais ou neopentecostais. Algumas delas são isopentecostais, porque parecem pentecostais, mas não são, porque a ênfase não está no Espírito Santo, a ênfase está nos demônios. E sem o demônio, essas igrejas não seriam o que são. Porque o que as difere de outras igrejas é essa presença, essa manifestação, essa luta renhida dos demônios presentes durante o culto. Não tem culto se o demônio não se manifesta. Agora, muitos estão sendo levados para este lado. Como muitas vezes a gente acha que quem pastoreia a igreja é o pastor Val, às vezes o pastor Val pastoreia no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não sei se é esse o caso aqui, mas quem está pastoreando é esse pessoal da televisão. E aí as pessoas, aqueles que são pastoreados por estes, começam a pensar como eles e começam a vivenciar uma magia, um contrafeitiço, uma feitiçaria, e passa a deixar de lado a viver um verdadeiro cristianismo. Eu não quero dizer que a igreja local ou a igreja que tem o nome batista é que é a igreja do verdadeiro cristianismo. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos várias que pregam e vivem um verdadeiro cristianismo. Existem várias denominações, como nós dizemos. Mas existem alguns grupos que não vivem um cristianismo verdadeiro. Eles vivem um demonismo verdadeiro. Porque não estão... O que é cristianismo? Cristianismo é propagar a Cristo. O que é demonismo? É propagar o demônio. Quem é o agente principal do culto? Jesus é usado só para dizer que o Bambambam tem o poder de Deus para expulsar os demônios. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus expulsava demônios quando os demônios apareciam, não era isso? Apareciam e ele expulsava. Teve um caso lá de Paulo que apareceu uma menina endemoniada e ele não fez nada. Só depois de uma semana que ele ficou já aquela menina estava atrapalhando o trabalho dele, aí ele falou: vem cá, sai, espírito imundo. Mas uma semana depois. E Paulo nunca nas igrejas que passou fazia esse tipo de trabalho pagão. Isso é paganismo, isso é feitiçaria, isso é magia, encantamento. Nunca.
assim devemos nós. Devemos nós. Se houver uma manifestação no culto público, o culto é para quem? O culto não é para Deus? O culto não é para você, não é para o teu gosto. Ah, mas hoje o baterista lá tocou muito forte. Ah, hoje o pastor parece que estava meio sonolento. Ah, hoje parece que o coral não cantou bem. O culto não é para mim ou para você, o culto é para Deus. Claro que quem cuida da liturgia tem que ver essas coisas, né? Mas o culto não é para mim, o culto é eu. O culto é o quê? Um serviço oferecido a Deus. Não é para o povão. Não é para o povão. Culto é serviço realizado a Deus. E hoje em dia, por causa desses grupos, culto está virando um show gospel, que é para as pessoas. Então daí começam a ter os hipermercados espirituais. Segunda é culto do empresário. Terça-feira é sessão do descarrego. Quarta-feira é para crises familiares. Quinta-feira, quer dizer que o descarrego só faz na terça, né? No outro dia, não, hoje não é o dia do descarrego. Quinta-feira é dia não sei do que. Sexta-feira da oração forte. Sábado é a terapia do amor. Mas segunda-feira não tem terapia do amor. Se você precisa de uma oração para o amor, não, você tem que vir no sábado. Fica hoje para dar o dinheiro, mas vem no sábado para dar mais dinheiro também, né? Então, há dois componentes principais. Um é esse demonismo, e o outro é o dinheiro que funciona como sacramento. Eu não sei se muita gente aqui veio do catolicismo. Eu, por exemplo, não vim do catolicismo, mas no catolicismo, sacramento é uma coisa natural, física, através do qual a graça de Deus vem de forma espiritual. Você come o corpo de Cristo e então você tem o seu pecado perdoado, ou você então se alimenta do corpo de Jesus para então ter a vida eterna. Esse é um sacramento. É algo físico através do qual vem uma bênção invisível e a graça de Deus. Então, eles não chamam de sacramento, mas teologicamente a grana é um sacramento, porque sem a qual ninguém verá a cura e a libertação e o poder. Sem dinheiro não dá. Então a forma como eles pedem dinheiro e falam de dinheiro, e como o dinheiro compra a bênção, o dinheiro é o elemento sacramental através do qual você vai entrar no mundo espiritual e vai ser salvo ou vai conquistar a bênção. Sem dinheiro não dá. Aliás, em algumas igrejas você não entra por conversão. Eles não usam o termo conversão, eles usam o termo adesão. Você adere ao movimento, você adere ao grupo. Então você não precisa nem sair da sua igreja, basta você comprar o carnezinho, né? No mínimo R$30, não sei se subiu para 50 agora, mas no tempo que eu fiz a minha pesquisa era R$30 o carnê. Aí você é um sócio do ministério, você aderiu ao ministério, porque eles não estão interessados na sua vida, eles não estão interessados em pastorear, eles estão interessados que você faça parte do ministério para arrecadação de dinheiro. Arrecadação de dinheiro. Então o dinheiro é o sacramento. Quando a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, lá naquele sistema funcionou o seguinte, né? É o dinheiro sem o qual ninguém verá o Senhor. Então o ministro, e eles têm até escola para a formação dos pastores. Como é que eles ensinam os pastores? A como tirar dinheiro do povo. Então, o dom principal que o obreiro tem que ter não é da pregação, não é do ensino, é o dom da arrecadação. É o dom da arrecadação. Que também não tem na Bíblia, né? O dom da arrecadação. Mas tem que ter o dom da arrecadação. Abre-se uma franquia, manda o camarada para lá e ele tem X para arrecadar. É que nem McDonald's, é que nem Wizard, é que nem outra franquia qualquer. Abre-se a igreja, vamos supor, lá em Cianorte, o cara tem que arrecadar tanto.
Se ele arrecadar tanto e arrecadar bastante, aí ele vai para outra cidade que tem mais arrecadação. Porque dependendo da arrecadação é o salário dele. Tem que cumprir a cota. Então é mercadológico. Isso não é religião. Não é religião. Isso não é cristianismo. Não é religião e muito menos cristianismo. Nesse momento agora nós vamos abrir para perguntas. Você vai levantar a mão, eu vou levar o microfone para você, se você quiser ter alguma dúvida sobre isso. Primeiro eu vou fazer duas perguntas em relação a esse assunto. Eu entendo, e o senhor falou da questão de Satanás não ser onipresente. O onipresente é Deus que está em todos os lugares. Satanás, ele está em um lugar, menos Satanás, o anti-ser, aquele que está num lugar só. Então, muitas vezes a gente usa pode ser até só uma linguagem, uma simbologia, passar a mão para Satanás aqui. Então, Satanás, no meu entender, ele não está preocupado, em primeiro lugar, com a Igreja Batista da Ju ou qualquer outro, mas ele como não é onipresente, está num lugar só. Na minha concepção, se ele fizer um escândalo com o Papa, ele vai derrubar uma grande parte do catolicismo. Se ele fizer influenciar Obama ou qualquer outro presidente apertar um botão e desencadear a Terceira Guerra Mundial. Então, nós temos demônios agindo, mas ele está no lugar. Eu queria saber se o senhor concorda com isso, ou tem uma compreensão diferente, como é que é essa figura de Satanás, como é que ele influencia, como é que ele usa esse... Já que a gente na Bíblia não tem isso, mas nos seus estudos, na sua compreensão, como é que ele usa os seus demônios, suas ideias. Tentarei ser breve para dar oportunidade a outros. Essa é uma questão que a gente poderia ficar várias horas trabalhando, mas como eu disse no início, Deus é o ser e Satanás é o não ser. Deus é o supremo bem, ele é o totalmente mal. Deus é onisciente, ele não é onisciente. Ele pode saber de muitas coisas pela experiência e porque ele conhecia a Deus, porque lá vivia. Então ele sabe muitas coisas, mas ele não pode conhecer todas as coisas. Então ele não é onisciente. Ele é perspicaz. Jesus falou: todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Então o diabo não tem poder nenhum. Nenhum. Ele tem muita força, mas poder ele não tem. Ele tem muita força. Poder é diferente de força. Poder é quando Deus, na sua pessoa, ele é tão poderoso, ele é tão... ele pode fazer qualquer coisa que não vá contra a sua vontade, e dele emana esta força. Então é algo inato. Então quando Jesus diz assim: todo o poder me foi entregue no céu e na terra, este poder é algo que sai de dentro da divindade. Então o diabo não tem poder, não sai de dentro dele. O homem e Satanás possuem força. E força porque nós somos criados por Deus, somos criaturas de Deus, e Deus colocou em nós certa força, certo bem, que produz força. Então ele não tem poder, ele tem força, porque o que ele pode fazer veio de Deus, que ele transformou tudo aquilo de bom em mal. Então aquele mal que ele faz não é de poder, é de força, porque não provém dele, não é ele que produz, veio já de Deus. Aí a gente levaria uma hora para discutir isso, que é meio filosófico, né? Então, no mesmo sentido, ele não é onipresente. Ele não é onipresente. Ele pode estar em apenas um lugar, e às vezes ele está lá no inferno, maquinando, trabalhando. Ele tem os seus sequazes. Assim como os seres angelicais têm uma hierarquia,
quando caíram os anjos, eles caíram também como hierarquia. Então, o Satanás, o chamado Satanás hoje, era uma pessoa importantíssima como Miquel, como Gabriel, um arcanjo, alguém importante, porque ele levou 33% aproximadamente com ele. Então, alguém de muita influência. Então, não foi um soldado no reino celestial. Foi alguém que era de uma categoria elevadíssima. Tanto que Judas fala que Miguel, o arcanjo Miguel e o diabo brigaram pelo corpo de Moisés. Está lá no livro de Judas. Estavam brigando pelo corpo de Moisés. Não me perguntem por que agora, porque você vai uma hora para responder. Não é esse o tema agora. Mas brigaram pelo corpo de Moisés. Então, existe uma hierarquia demoníaca. Existem alguns que, por serem tão diabólicos, diz o texto de Pedro e o texto de Judas, que eles estão amarrados com correntes eternas. Porque se eles saírem de lá e vierem atormentar os homens, vai virar um inferno isso aqui. Então eles estão trancafiados, eles estão trancados, diz Pedro e diz Judas. Então existe também uma hierarquia demoníaca. E esta hierarquia, cada qual tem sua função. Assim como o arcanjo tem uma função, as potestades têm uma função, os príncipes têm uma função, os anjos têm determinadas funções, cada qual tem uma função, como na igreja, cada um de nós tem uma função do corpo de Cristo, não é isso? Então também existe uma hierarquia. Então o Bitelo, ele está em um lugar, e quando ele vai tentar alguém que é importante no reino de Deus. Então a gente não pode dizer, mas ele vai tentar alguém que é importante. Ou então um demônio de primeira categoria ou de alta patente vai tentar alguém importante. Digamos assim, um líder evangélico no Brasil, um líder importante, Caio Fábio. Quer dizer, pode nem ter sido um demônio, mas uma tentação externa. Mas, como eu disse, a tentação interna que está lá dentro, que foi plantada quando o homem caiu no pecado, nós já nascemos em pecado. E Satanás, muitas vezes, ele usa o quê? A cultura, a sociedade, para ir plantando na vida das pessoas a pecaminosidade. Pessoas que são abusadas sexualmente, 40% das meninas são abusadas sexualmente, 25% dos meninos. Então o que é isso? O abuso sexual matou aquela pessoa em nível espiritual, psicológico, e ela vai ter inúmeras dificuldades na sua vida. Então ela precisa se tratar para voltar a ser uma pessoa que tenha vida, porque matou a vida daquela pessoa, de uma forma ou de outra. Então ele não é onipresente, ele está em um só lugar, e se ele tenta, se esse é seu papel, ele foi tentar Jesus. Mas não. E Pedro, o Satanás me pediu para se andar com o trigo. Mas em outros apóstolos a gente não vê Satanás. O próprio Paulo diz assim: eu fui tentar pregar em tal lugar, mas o Espírito de Jesus me proibiu. Não foi o diabo que plantou oposição, foi o Espírito de Jesus que o proibiu. Então a gente diria assim, normalmente a tentação é interna, já está no coração. Você já vem praticando isso, e isso vai aumentando, porque um pecado chama outro pecado, e ele vai aumentando, você mesmo vai fazer. Não precisa de diabo, não precisa de demônio. Agora, em alguns casos existe a tentação externa, mas às vezes a gente usa um demônio
ou o diabo, uma tentação externa, para tirar a nossa responsabilidade, para tirar a nossa culpa. Então é mais fácil dizer, foi o diabo que me tentou, quando apareceu aquela loiraça, ou aquela morena, ou então quando eu estava lá na empresa, estava com a situação financeira nas minhas mãos, então o diabo me soprou no ouvido. Não, aquilo já está no coração, entendeu? Aquilo já está lá. Se você der vazão, você vai cometer determinados crimes. Então é mais fácil a gente dizer que foi o diabo, que foi o demônio. Em alguns momentos pode ser, mas em vários outros já está plantado no coração do homem. É só dar vazão a isso. É só dar vazão. Eu não sei se eu respondi. Então existe a questão de que ele não é onipresente e ele não pode estar em todos os lugares, e eu nunca sei se ele me tentou alguma vez. Acho que não, porque eu não sou quase nada no reino de Deus, né? Então, se houve alguma tentação externa, foi uma tentação de um pequeno, né? E só mais uma pergunta. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 10 a 13, diz que Daniel, o anjo ali tocou nele, ele tremendo, disse, né, o anjo, eu ouvi desde o primeiro dia em que você buscou a Deus, mas demorou 21 dias para trazer a tua resposta, porque ali o rei da Pérsia impediu que Miguel trouxesse a resposta. Eu queria, em relação a isso, nessa questão de batalha espiritual, como é que isso funciona, de orar, pedir, levar 21 dias, como é que foi isso naquele momento de Daniel, como é que a gente pode trazer isso para os dias de hoje? Ok. Bem, nós temos outros casos no Antigo Testamento em que isso não ocorre. O único momento que isso ocorre é no livro de Daniel. A outra coisa que a gente deve perceber é que na época de Daniel, Jesus Cristo ainda não havia cumprido a sua missão e morrido na cruz do Calvário. Quando Jesus está para morrer, ele diz: agora é chegada a hora do príncipe deste mundo ser derrotado. Agora está na hora do príncipe deste mundo ser julgado. E quando ele vai à cruz, ele expõe publicamente os demônios, triunfando deles na cruz. Então há uma mudança teológica com a morte de Cristo, porque Jesus não morreu só para nos salvar. Isso é uma teologia egocêntrica, egoísta. Jesus morreu para vencer o pecado, Jesus morreu para glorificar o nome de Deus, Jesus morreu para vencer o demônio e o diabo, Jesus morreu para mostrar o amor ao próximo, Jesus morreu por vários motivos, não só para salvar o ser humano. Isso é uma questão egoística. Então houve uma vitória sobre o mal, sobre o diabo e sobre os demônios. E no Novo Testamento, o que impede as orações de serem chegadas a Deus é o pecado, não é isso? O pecado que impede as nossas orações de chegar até lá. Com isso, não estou a negar que haja uma batalha entre o bem e o mal. Ela existe, mas não é uma batalha igualitária, renhida, em que ambos têm a mesma força. Com a morte de Cristo, empoderou-se a força angélica, a força do bem, e tirou a força do mal. Então, em muitas questões, a batalha, que chamamos batalha espiritual, ela não é uma batalha entre duas forças iguais, diametralmente opostas e iguais. É uma batalha hierárquica, em que Deus, Jesus Cristo e o bem já triunfa sobre o mal. A morte de Cristo, lá na cruz do Calvário, o mal foi pregado, o mal foi derrotado, o mal foi minimizado. Então esta batalha é uma batalha que existe, mas ela não é batalha de iguais. É um que já venceu e o outro que já sabe que está derrotado.
espiritualmente já está derrotado. Então, no Novo Testamento, o que impede as orações é a pessoa viver no pecado, não ter uma vida condigna com Deus, porque Pedro vai lá falar que esse tipo de vida impede que as orações cheguem a Deus. No Antigo Testamento, como Cristo não tinha morrido na cruz, então a força satânica ela era muito maior e muito mais operosa do que no Novo Testamento. É claro que aquele que não tem a Deus, ele desenvolve questões que dão vazão a essa questão. Por isso que a Bíblia diz, ele está rugindo como um leão. Se você for lá e dar brecha ou dar lugar para ele, ele vai ter força na sua vida. Ele vai ter força e através de você pode realizar grandes coisas. Mas esta batalha de igualitários que o Novo Testamento apresenta, esta força de o arcanjo Miguel lutando com o diabo pelo corpo de Moisés, isso em Cristo Jesus já foi consumado, porque em Cristo mudam todas as coisas. Existe uma batalha sim, mas é uma batalha de alguém que foi enfraquecido, já sabe que perdeu, que foi derrotado, e um lado que sabe que tem a vitória. Então, o que é que vence o mundo? É a nossa fé. E fé só pode existir a partir de Cristo. Antes não tinha fé, era fidelidade. Quando o Velho Testamento fala na palavra fé, ali não é fé, é fidelidade, porque fé só pode existir no Novo Testamento. Por isso que na nossa fé, pela nossa fé e pela palavra de Deus, os demônios se submetem. Existem alguns demônios, existem várias castas demoníacas. Por exemplo, em uma possessão, existem castas, né? E existem demônios mais ferozes do que outros. Existe uma casta tão forte que Jesus falou, esta casta de demônios não saia a não ser com oração. O jejum foi alguém que colocou mais tarde, tanto que em algumas Bíblias está escrito lá, esta parte não se encontra nos manuscritos mais antigos. É porque Jesus sabia que tinha gente que era diabética e não podia ficar muito tempo sem comer. Né? Mas um judeu foi lá e acrescentou o jejum, porque o jejum, os judeus, sem jejum não há religiosidade. Porque perguntaram para Jesus, por que os nossos discípulos jejuam e os teus não jejuam? Então não há religiosidade para os judeus se não tiver jejum. Né? Então há uma casta fortíssima. Isso existe. Isso existe. Agora tem uns irmãos aqui já querendo perguntar. Eu vejo que não é um assunto tão fácil, porque assim a gente vê no Novo Testamento que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, né? Então, assim, lendo esse versículo, já dá a impressão que a nossa luta é diária, assim, contra essas potestades, e na sua visão fica um pouco mais amainada essa luta contra as potestades, né? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui, né? E outra questão difícil para mim é aquela no início do livro de Jó, quando o diabo passeando e vai falar com Deus e Deus permite acontecer tudo com Jó, por permissão de Deus, né? Aquele episódio assim, né? Isso no Velho Testamento, quando você mesmo falou que a figura do diabo não era tão nítida assim, né? Como no Novo Testamento. Muito bem. Eu vou responder essas duas perguntas e, pastor Valdemir, eu preciso me locomover para o aeroporto porque o avião não espera, né? Aí talvez, uma outra oportunidade, a gente possa voltar só para algumas perguntas, tá bom? A sua primeira pergunta foi das potestades, né? A nossa luta não é contra carne e sangue. Ali tem uma questãozinha importante na tradução que falta, e o que diz ali é assim: a nossa luta não é só contra carne e sangue. Então aí já faz uma grande diferença. A nossa luta não é só contra a carne e sangue, mas também contra os principados e potestades e assim por diante, né? Então a luta do cristão em primeiro lugar, é uma luta contra o pecado que nos rodeia.
ela é uma luta contra as nossas concupiscências que estão no nosso coração, que precisam ser trabalhadas, e a nossa luta como igreja, ali não está falando do singular, a minha luta, mas é a nossa luta, porque o que o diabo mais quer e os sequazes mais querem é derrotar a igreja. Então o indivíduo, ele é tentado, ele pode ser oprimido até, mas quando ele fala nossa luta, ele está falando no plural, e o termo todo ali é a igreja, o contexto é da igreja, então é uma luta da igreja. Na concepção judaica, a igreja possui anjos que a protegem, cada igreja tem uns anjos que protegem. Então esta luta travada é uma luta eclesiástica, eclesiológica, é uma luta da igreja e não do indivíduo. É uma luta nossa da igreja, porque sabemos que os sequazes demoníacos estão querendo fazer o quê? Derrubar a igreja, desvirtuar a igreja, levar a igreja para heresias, levar a igreja para o buraco. Então, o objetivo desses principados e potestades é derrubar a igreja, não o indivíduo. Então, por isso que diz lá, a nossa luta não é só contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades. Então, está falando num contexto da igreja. É diferente. Então, nós como igreja, temos esta luta, esta batalha. Mas não o indivíduo em si. Será que eu sou tão importante assim que tem... É nesse sentido. Então é no sentido plural. Com relação ao Jó, é comunitário. É comunitário. Porque ele quer ver a destruição da igreja. Porque ele não pode destruir o cristão em si. Ele não pode destruir o Cristo. Mas ele pode destruir o que Cristo criou, que foi a igreja. O diabo quis destruir o que Deus criou, o homem. Agora o que Cristo construiu, a igreja. Então ele quer destruir a igreja. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que há uma luta. As portas do inferno. Com relação a Jó, quando eu mencionei a teologia do Antigo Testamento, que foi gradual e progressiva, então no livro de Jó, o diabo, o Satanás, como não havia ainda uma compreensão completa, total, exata, ainda não havia sido revelado, para aquele autor do livro de Jó, o diabo era um dos anjos e estava entre os anjos de Deus. Porque diz lá, aparecendo os anjos de Deus a se apresentar diante do Senhor, veio entre eles Satanás. Esse entre eles significa que ele era um deles. E na verdade, o que ele fazia, os anjos faziam relatórios, e ele fez o seu relatório, viste lá, aí Deus falou para ele, viste meu servo Jó, e começa a conversar. Então ele não é tão antagônico, ele não é apresentado ainda como tão anti-Deus. Ele é um ser que existe, já se conhece a existência dele, mas ele ainda não é apresentado como totalmente mau ou malévolo. Isso no Novo Testamento é Jesus que vai revelar. Quando ele diz o diabo é o pai da mentira. Quando o Apocalipse vai dizer antiga serpente, o diabo e Satanás. Então veja, lá no Gênesis é uma serpente, é um animal. Já no livro de Jó é alguém que é um anjo que se apresenta diante de Deus. Veja como a compreensão vai crescendo, vai se desenvolvendo. Aí Cristo é que vai dizer, ele é o pai da mentira. É o pai da mentira, o Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então Jesus é que é o parâmetro total e final. Aí a gente dá para... Porque a revelação de Deus, ela não foi dada de uma vez. Ela foi de forma gradual, progressiva. Certo. Delimitou.
e as obras da carne. Exatamente. Não há como ele interferir. Claro. Aí está com ele. O trabalho dele é delimitado. Ele tem uma área de atuação. É que nem um cachorro amarrado. Ele tem uma área de atuação. Mas ele não tem uma área de atuação sobre o cristão. Agora ele procura destruir a igreja. Aí que há essa batalha em nível espiritual. E os anjos protegem, né? Os anjos protegem isso, mas é em termos de igreja, não do indivíduo, não da pessoa em si. Devido ao tempo, o pastor José tem que viajar, eu queria que o senhor deixasse apenas uma mensagem final em relação ao culto cristão. E com isso nós estamos encerrando a palestra, teremos louvor depois. Então, para que ele possa pegar o seu avião. Outras perguntas vão ter que ficar, infelizmente, para uma outra oportunidade. Também não vou poder me despedir de qualquer um, então já deixo aqui meu abraço, meu carinho. O que eu quero dizer, em suma, finalizando esta minha participação hoje, é dizer que no culto nós temos de estar preocupados com a adoração e com Deus. A nossa mente, o nosso propósito aqui no culto é servir e adorar a Deus. Nós não podemos ter a ideia ou ficar pensando em questões ruins, malignas, ou manifestação maligna, ou tentação maligna, porque o culto é uma adoração e um serviço prestado a Deus que chega como um aroma suave, como uma coisa gostosa, maravilhosa a Deus. Se houver uma manifestação esquisita, então aí a igreja vai fazer uso do poder que Cristo lhe deu. Mas aí é uma manifestação esquisita, que normalmente não existe. Nas igrejas em que Paulo pregava, passava e falava, não tinha esse negócio. E olha que tinha tanta feitiçaria, tanto paganismo, e tantos deuses e tantos demônios, mas não havia essa manifestação. Todas as histórias bíblicas, o culto sempre é adoração e serviço a Deus. E o culto, nós somos edificados, nós somos abençoados, nós somos assim, Deus nos enche do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor. Então no culto nós devemos estar concentrados em Deus, adorá-lo, ouvir a sua palavra, ouvir o que ele tem para nos dizer. E outra coisa, eu gosto muito de algumas igrejas que fazem o seguinte: o pastor está pregando, se apareceu lá uma manifestação demoníaca, o demônio, se ele aparece, ele quer atrapalhar o culto, não é isso? Então o pastor já deixa os diáconos de plantão, né? Aí os diáconos já vão levar aquela pessoa lá para uma sala, onde eles vão fazer um exorcismo, a expulsão, né? E o pastor continua pregando e a igreja adorando a Deus, porque o culto não pode ser interrompido, porque é um serviço a Deus. Você não pode parar para dar valor e força à manifestação demoníaca. Então normalmente é assim: o pastor, quem está pregando, continua, e um grupo já, que é um grupo de oração, um grupo fervoroso, um grupo especial, treinado, né, essas coisas, leva a pessoa para fora. Porque não pode o culto ser atrapalhado, é que nem bêbado. Se ele não está aprontando na igreja, deixa ele ali. Porque tem gente que se converteu até quase em estado de coma alcoólatra, né? Pode deixar ele ali, se ele não está incomodando, deixa ali. Mas se ele está incomodando, falando bobagem, falando besteira, palavrão, leva ele lá para a sala, né? E lá você evangeliza, né? Lá você fala e pega o endereço dele e depois trabalha. Assim é com o demônio. Ele não pode atrapalhar o culto. Não pode atrapalhar o culto, tá? Então, muito obrigado, que Deus nos abençoe. O culto é a Deus.